muito com medo e preocupado em fazer esse vídeo. Agora é de madrugada. Eu tô aqui, né? Eu tô só olhando ao redor porque, gente, eu tô cagaço mesmo. No vídeo de hoje nós vamos reagir àquelas histórias de terror que é contada com slimes no TikTok. Faz muito tempo que eu não trago reagir no TikTok e hoje eu vou trazer. Eu tô com muito medo mesmo, de verdade. Sei lá, muita gente dá relatos estranhos, né, quando assisto esses vídeos de madrugada. Mas bora lá, né? Então, assistir esses vídeos, porque comigo sozinho eu não assisto não, gente. Eu trago vocês pra assistir, então bora lá. Gente que fica acordado enquanto todo mundo dorme, tem cada história pra contar. O garoto conta que ele morava sozinho com o pai desde que ele se lembrava. E o pai dele trabalhava como vigilante, ele vigiava um posto de gasolina durante a noite. Ou seja, ele passava a noite toda trabalhando e passava o dia inteiro em casa dormindo, que nem o Julius, todo mundo odeia o Chris. O que é que acontece? Já que o pai dele trabalhava durante a noite, ele passava altas horas da noite jogando videogame e ia dormir a hora que ele queria. Ele respeitava os horários de dormir porque ele estudava pela manhã, então normalmente ele ia dormir 10, 11 da noite. Porém, nessa noite em específico, ele ficou jogando até mais tarde e às vezes o pai dele voltava do trabalho, ia pra casa na madrugada só pra fazer um lanche e depois voltava pro trabalho de novo. Nessa noite foi algo parecido, porque ele tava jogando na sala e quando foi perto das 1 da madrugada, ele ouviu o barulho da porta abrindo e o passo de alguém entrando e indo até a cozinha. E nesse momento ele pausou o jogo e ficou escutando para ver se ouviu o pai dele chamar. O pai dele não falou nada, o que já era estranho. Ele disse, pai, e tudo silêncio. Depois ele disse, pai, tá aí? E tudo silêncio de novo, ninguém respondeu. Obviamente que ele já ficou assustado aí. O sangue dele gelou e ele ficou parado lá no sofá. Quando ele criou coragem, alguns minutos depois, ele levantou para ir até a cozinha bem devagar. Não tinha ninguém na cozinha, as luzes estavam apagadas. Foi até a porta e a porta estava fechada, trancada, estava com tranco em tudo. Então ele saiu ligando todas as luzes da casa para ver se tinha alguém, para ver se tinha alguma coisa fora do comum. Começou a procurar pela casa toda, morrendo de medo de fato ter alguém escondido ali em algum lugar. Mas ele não encontrou ninguém. No dia seguinte, ele foi perguntar ao pai dele se o pai dele tinha ido comer em casa. O pai dele disse que não, que tinha comido no trabalho naquela noite. Não esquece de me seguir se gosta desse tipo de conteúdo, porque eu tenho vários pra contar. Gente, cara, eu ia ficar num cagaço se fosse eu. Porque assim, gente, eu sou muito medroso pra caramba. E, tipo, uma que, sei lá, agora, eu sempre fico sozinho em casa, sabe? Quando minha mãe sai, assim, quando minha mãe vai pra Herculândia com a minha irmã e eu fico sozinho em casa, gente, eu não tenho problema de tanto que ontem mesmo. Ontem, porque esse vídeo tá saindo na quinta-feira. Ontem a minha mãe foi pra Herculândia, né, na parte da noite. Eu cheguei da faculdade, fiquei sozinho em casa e pra mim tava normal. Agora, se eu tivesse assistido esse vídeo, eu ia ficar num cagaço, porque assim, gente... Ai, me dá muito medo. Imagina alguém chega e, tipo, eu acho que é minha mãe e não é e... Ah, meu Deus do céu, gente. Meu pai amado, bora pro próximo vídeo, porque bora cagar de medo nós tudo. Porque aqui eu não cago de medo sozinho. Eu trago vocês pra cagar de medo junto comigo, entende? Tipo isso, cara. Tem que ser assim, né? Porque... Ai, bora lá. Vocês acreditam que filmes de terror podem atrair energias negativas? Hoje eu vou contar o relato de um seguidor que, assim como euzinha, começou a assistir filme de terror muito novo. Muito mais novo do que deveria. Com 7 anos, ele era viciado em filmes de terror e ele assistia sempre. E a mãe dele não curtia muito isso porque ela dizia que atraía coisas ruins. Um dia ele estava lá na casa dele assistindo TV quando a mãe dele pediu para ele trocar de roupa para eles irem até a casa da vizinha. Aí chegando lá, eles tomaram um café... E a mãe dele ficou conversando com a vizinha, aquele negócio, né, de acompanhar a mãe em rolê. E começou a chover muito, mas ele queria muito ir pra casa. Mas como era muito perto, mesmo chovendo, a mãe dele deixou ele voltar pra casa e ela ficou no portão da casa da vizinha observando ele, até ele chegar na casa dele. E aí ela gritou pra ele que era pra ele ficar lá em casa e que em meia hora ela ia estar lá. Aí ele foi lá na sala, assistiu um filme e a chuva foi ficando cada vez mais apertada. Ele já estava quase pegando no sono quando de repente a TV desligou, mas não caiu a energia da casa, estava tudo funcionando normal. Ele não achou isso muito estranho, mas ele foi pro quarto dele e ficou lá mexendo no celular.
E aí ele ouviu. Ah, gente, é sério isso? Gente, não tem parte 2 do vídeo. Mas assim, eu acredito sim que filme de terror pode sim atrair essas coisas. Eu sou evangélico e acredito muito nessas coisas. Eu gostava muito de filme de terror, tipo lendas urbanas, tudo isso eu gostava quando eu era criança, sabe? Só que teve uma época, depois que eu me converti, eu fui aprendendo que isso era errado, de tanto que isso não podia porque atraía, né? De tanto que aí foi difícil de eu conseguir largar, porque, gente, eu gostava demais de filme de terror, vocês não têm noção, sabe? E agora eu parei, gente, mas você tá maluco? Gente, mais uma pessoa que fica sozinha em casa e ainda assistindo filme de terror, gente. Cara, eu não consigo, velho. Não, tô fora. Oi! Vamos falar da teoria da conspiração do glitter, que realmente temos que falar. New York Times lançou em 2018 uma pesquisa sobre o que é glitter. A empresa que produz a maior parte do glitter é essa daqui, GlitterX. Basicamente tá todo mundo meio com essa história do glitter. Vamos lá, essa GlitterX faz a maior parte do glitter no mundo e é uma empresa super sigilosa. O que fica um pouco esquisito porque é glitter e o que é sigiloso sobre o glitter? O que não podemos saber sobre ele? E aí, nessa matéria investigativa sobre o glitter do New York Times, uma representante dessa empresa foi falar com esse jornalista e ela disse que ele não poderia ver como o glitter era feito. E o jornalista não entendeu nada, falou: amada, por que eu não posso saber como é que o glitter é feito? Calma aí. E ele perguntou pra ela quem era o maior comprador de glitter e ela falou: não posso te contar. E ela disse que não poderia dizer quem era o maior cliente porque o cliente não queria que soubesse que o produto dele era feito de glitter. Aí ele ficou: tá, mas é uma coisa que, tipo, não sei que é glitter, se eu olhar não vou saber que é glitter. Ela: você não vai saber que é glitter. Tá, gente, agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei muito curioso. O que será que é feito com glitter pra pessoa ter, tipo, sei lá, sabe? Ter ficado tão estranho assim, sabe? Gente, credo. Oi! Eu já comentei com vocês sobre o apagão que estão afirmando que vai ter na Terra agora em 2024. E recentemente, o primeiro vice-ministro britânico disse em uma visita a uma base militar que os ingleses devem se preparar para ficar sem internet e sem energia de uma hora para outra. E deveriam também estocar pilha, lanterna, rádio, vela, coisas que não precisem de internet, eletricidade. Fora isso, também surgiu um polêmico alerta de emergência que o governo britânico começou. Todos os celulares, mesmo estando em modo silencioso, vão apitar. E pra quê? Pra população receber avisos, alertas, pra se retirar rapidamente de algum local, com risco de catástrofes naturais, que eles estão falando que agora vão ter várias. De acordo com o governo britânico, vem uma onda pela frente de maremotos, incêndios do nada. Só que aí que vem uma questão que tá me preocupando. Todos os governos já sabem disso, mas por que eles não estão avisando a população? Deixa eu saber aqui nos comentários. Gente, esse vídeo é a escova aqui. Esse vídeo, por mais que ele é antigo, ele é de 2024, e coincidentemente, sei lá como fala essa palavra, gente, esse vídeo foi feito 1 mês e meio, tipo, postado 1 mês e meio antes da catástrofe que teve no Rio Grande do Sul. E é isso, gente. É só isso que eu tinha mesmo pra falar pra vocês. Oi! Um dia uma mulher acordou, começou a sair gritando pela rua. Alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Ela bateu na porta de cada um dos vizinhos dela, gritando se alguém tinha visto o filho dela. Todo mundo: não, senhora, a gente não viu seu filho. Aí ela foi na polícia e gritou na cara do policial: policial, você viu meu filho? E ele falou: não, senhora, mas a gente vai começar uma busca. E todo mundo começou a procurar, tanto os policiais quanto os vizinhos, todo mundo ficou louco atrás do menino. E ela gritando: alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Das 10 da manhã às 8 da noite, ela não parava de gritar onde é que estava o filho dela no meio da rua. E ela todo dia voltava na estação da polícia e falava: alguém viu meu filho? Ela repetia isso como um mantra. Até que um dia ela foi na polícia, perguntou de novo se alguém tinha visto o filho dela. E aí o policial falou: não, senhora, quando a gente achar seu filho, a gente vai te falar. E ela saiu com uma cara de choro até a hora que ela fechou a porta da polícia. Quando ela fechou a porta, ela sorriu e falou assim: parece que eu escondi bem o corpo dele. Ai, gente. Nossa. Esse vídeo me deu até uma coisa ruim.
Meu pai. Gente, eu não tenho coragem. Ai, gente, que susto. Me assustei com a minha própria sombra, cara. É que, como eu tô gravando com a parte de trás do celular, né? Aqui, tipo, meu celular é meio que uma... É brilhante, dá pra ver meu reflexo, sabe? E eu me assustei com a minha própria sombra, credo. Ou ideia, né, de fazer o vídeo com a luz apagada. Oi, vou falar de um jogo de terror chamado Cat Scratch. Essa aqui é a cara do jogo. Pra jogar o jogo você precisa de pelo menos 2 pessoas. Você tem que estar sentado assim. Esse é o seu amigo. O amigo tem que estar de costas pra você e deitar no seu colo. E você começa, tipo, massagear as têmporas dele e conta uma história, que é a seguinte. Você tá andando numa rua muito escura de madrugada. Você é o único lá, você tá sozinho. O chão tá todo molhado de chuva, a rua tá toda suja de lixo. Mas aí você ouve alguma coisa. Começa a ouvir, tipo, uns movimentos na lata de lixo. Você começa a correr um pouquinho, mas aí você vê um negócio. No final da rua tem, tipo, uns olhos vermelhos. Você começa a correr, mas é um gato, e ele corre atrás de você e ele consegue te alcançar. E ele te arranha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Você fica repetindo o nome do jogo. Cat Scratch, Cat Scratch. Assim que você acaba de contar essa história, a pessoa que tá dentada em cima de você levanta e, normalmente, na maioria das vezes, as costas dessa pessoa tem 3 arranhões sangrando. Só que o mais bizarro é que a pessoa não sente. Os arranhões só aparecem. Tem algumas pessoas que fizeram e mostram. Enfim, não joga. Ai, credo. Nossa, meu pai amado. Hoje eu vou contar uma história muito bizarra que aconteceu na minha vida. É uma coisa que me toca muito. Com certeza meu olho pode lacrimejar enquanto eu estiver falando, mas vambora. Quando eu era mais nova, eu tinha uma amiga que na época eu não sabia que era inveja, mas eu não gostava de estar perto dela e ela era muito grudenta comigo. Era aquela amizade que tudo que você tem, a pessoa quer ter, ela inveja mesmo, sabe? Só que na época eu não sabia disso. Eu lembro que eu tinha um anel de prata que eu amava, que a minha mãe me deu, e eu tinha um amor muito grande por ele. Era a minha peça que eu não tirava de jeito nenhum. E essa amiga, ela amava esse anel. Ela ficava, me empresta, deixa eu usar esse anel, é lindo, como esse anel é lindo. E eu falava que eu não ia emprestar, porque eu realmente não gosto de emprestar coisas que eu uso muito e eu gosto de ter comigo. Do nada, um dia eu acordei e falei, gente, não quero mais usar esse anel. E eu larguei ele pela casa, coloquei dentro de um móvel e, tipo, toda aquela vontade, aquele brilho que eu tinha pelo anel sumiu. Até que eu comecei a ter uns sonhos muito estranhos. Eu comecei a ter um sonho que ele era muito pesado. Era uma menina no fundo de um corredor e ela ficava pedindo a minha ajuda o tempo todo. E eu perguntava o que ela queria, eu olhava no fundo do corredor e ela não respondia. Até que ela vinha correndo em cima de mim, me grudava e o rosto dela começava a deformar inteiro, gente, era horrível. E era um sonho que eu tinha toda noite, essa menina me pedindo ajuda. Ela ficava, ajuda, Pali, me ajuda. E eu olhava e ela não só falava isso, eu ficava desesperada. Gente, eu juro, chegou num ponto que eu não queria dormir mais. E aí era um sábado, eu fui no grupo de oração da minha igreja que eu frequentava todo final de semana e comecei a contar do meu sonho pra um moço lá da igreja, que ele era um dos organizadores. Gente, eu juro por tudo que eu contei o sonho até metade e ele conseguiu completar o meu sonho. Ele completou como se ele tivesse sonhado a mesma coisa que eu. Olha o jeito que meu olho fica contando isso. Eu contei até a parte de eu ver a menina no corredor e ele contou. E ela fica pedindo sua ajuda e vem correndo pra cima de você. E o rosto dela fica estranho, né? Gente, foi ele falar isso. Parecia que não era mais ele ali. Parecia que alguém tinha entrado ali pra falar comigo. Ele falou pra mim que tinha um móvel na entrada da minha casa. Ele descreveu o móvel perfeitamente. Disse que tinha uma imagem igualzinho tem aqui em casa mesmo. E na hora eu sabia de qual móvel ele tava falando. E detalhe, ele nunca veio na minha casa. Não tinha como ele saber que móvel era esse. Ele falou que tinha alguma coisa lá dentro que eu ia mexer, eu tinha que tirar tudo até eu saber o que era. E quando eu soubesse, meu coração ia saber o que era. Eu tinha que pegar, levar pra uma igreja e deixar em oração. Ele disse que alguém tinha depositado muita inveja naquilo e tava afetando a minha vida. E essa menininha do sonho, ela tava tentando me avisar. Gente, eu juro pra vocês, eu tirei tudo lá de dentro. Era tudo da minha família, não tinha nada meu lá dentro. A única coisa que tava lá dentro era o anel. Eu peguei, levei ele pra igreja e ele me aconselhou a conversar com essa menina no sonho e contar o que aconteceu. Quando eu entrei no sonho, eu sabia que eu tava sonhando e eu falei pra ela, eu tirei da minha vida aquilo que você queria me ajudar. Gente, a menina saiu andando, sorrindo e nunca mais eu sonhei com ela. E detalhe, essa menina invejosa nunca mais apareceu na minha vida. Caraca, gente. Credo, que história bizarra. Mas eu acredito super, hiper, blaster. Eu concordo muito com essa história. Não é concordo, esqueci a palavra. Mas eu acredito muito nessa história. Porque a inveja é algo surreal. Gente, mas chega, né? Tá bom, tá ótimo de vídeo. Tá ótimo de vídeo de TikTok. Não quero mais. Não tô mais afim. Eu só tenho uma coisa pra falar. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscreva no canal,
pra não perder nenhum vídeo. Comenta a ideia de vídeo, gente, porque vocês vão me ajudar muito. Me sigam no Instagram, né? Victor Soares. Esqueci meu Instagram agora, gente, mas vai aparecer aí na tela pra vocês. E, gente, é isso, né? Tchau. Não tem mais nada pra falar pra vocês, não. Ai, gente, vai dormir, vai fazer alguma coisa e vai. Tchau. Beijo. Amo vocês, tá, gente? Vocês moram no fundo do meu coração. Não esqueçam disso, galerinha. Obrigado, falou.